Introdução ao gênero épico, aventuras e heróis imortais. Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar em uma viagem épica pelo mundo dos heróis lendários, das aventuras emocionantes e das batalhas que moldaram a história. Sim, estamos falando do fascinante gênero épico. Você já imaginou viver em um tempo onde os heróis enfrentavam monstros gigantes, navegavam por mares desconhecidos e lutavam em guerras épicas para proteger seu povo? Pois é, o gênero épico nos transporta exatamente para esses momentos incríveis. É como assistir a um filme de ação, mas com um toque de antiguidade e poesia, o que torna um texto épico tão especial. Primeiro, ele é narrado por um narrador que nos conta as façanhas de grandes heróis. Esses heróis são geralmente pessoas comuns que, através de suas ações corajosas, tornam-se figuras imortais. Imagine um jogo de RPG onde você é o personagem principal, e cada desafio vencido é uma página dessa epopeia. No gênero épico, as histórias são longas e detalhadas, repletas de aventuras, viagens, guerras e gestos heróicos. Cada verso nos faz sentir como se estivéssemos lá, ao lado dos heróis, enfrentando os mesmos perigos e celebrando as mesmas vitórias. Algumas das epopeias mais famosas da literatura mundial incluem a Ilíada e a Odisseia, de Homero, onde acompanhamos as batalhas e as jornadas de heróis gregos. Já ouviram falar em Aquiles e Ulisses? Pois é, são eles. Na cultura romana, temos a Eneida, de Virgílio, contando as aventuras de Enéas. E não podemos esquecer dos Lusíadas, de Luís de Camões, que narram as incríveis viagens marítimas dos portugueses. Mas não pensem que só lá fora existem essas histórias épicas. Aqui no Brasil, também temos nossas epopeias, como o Caramuru, de Santa Rita Durão, e o Uruguai, de Basílio da Gama. Elas contam histórias fascinantes de nosso próprio passado, com heróis que são verdadeiros exemplos de coragem e determinação. Então, preparem-se para mergulhar nesse universo cheio de magia, bravura e emoção. Vamos descobrir como esses textos épicos não só nos entretêm, mas também nos ensinam sobre valores como a lealdade, a honra e o sacrifício. Prontos para essa aventura? Vamos lá! Uma das principais características dos textos que pertencem ao gênero épico é a presença de um narrador, que quase sempre conta uma história que envolve terceiros. Isso implica certo distanciamento entre o narrador e o assunto tratado, o que não ocorre no gênero lírico. Os verbos e os pronomes quase sempre estão na terceira pessoa, porque se trata dele ou deles. Além disso, os textos épicos pressupõem a presença de um ouvinte ou de uma plateia. Os textos épicos são geralmente longos e narram histórias de um povo ou uma nação. Envolvem aventuras, guerras, viagens, gestos heróicos e apresentam um tom de exaltação, isto é, de valorização de heróis e seus feitos. Os poemas épicos intitulam-se epopeias, epos, que é igual a verso. As principais epopeias da cultura ocidental são Ilíada e Odisseia, de Homero, Eneida, de Virgílio, os Lusíadas, de Luís de Camões, Paraíso Perdido, de Milton, e Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. No Brasil, foram feitos vários poemas épicos, muitos deles seguindo o modelo de Camões. Os mais importantes são Caramuru, de Santa Rita Durão, e o Uruguai, de Basílio da Gama. A estrofe seguinte pertence ao poema épico Os Lusíadas, de Camões. Observe a narração em terceira pessoa e o engrandecimento que se procura conferir aos navegantes portugueses. Note também a seleção de vocabulário, que de modo geral, nas epopeias, é culto. Já no batel, entrou do capitão o rei, que nos seus braços o levava. Ele, com a cortesia que a razão, por ser rei, requeria, lhe falava. Com umas mostras de espanto e admiração. O mouro o gesto e o modo lhe notava, como quem em mui grande estima tinha, gente que de tão longe a Índia vinha. Batel, barco, mouro, árabe. Modernamente, também se chamam épicos certos filmes cujo tema são aventuras ou guerras que definem a história de um povo. São considerados épicos, por exemplo, filmes como 1900, de Bernardo Bertolucci, Han, de Akira Kurosawa, Gandhi, de Richard Attenborough, e Quilombo, de Carlos Diegues.
Além da concepção clássica dos gêneros literários, há também a concepção moderna, que leva em consideração modalidades de texto que não existiam no tempo de Aristóteles. Todas elas se filiam à modalidade narrativa. Por isso, são gêneros que apresentam parentesco com os poemas épicos. A partir do século XIX, os poemas épicos começaram a desaparecer, dando lugar a um gênero novo, de grande aceitação pelo público burguês: o romance. Contudo, já desde a Idade Média vinham surgindo outros tipos de texto narrativo, mais curtos, como a novela e o conto. No Brasil, além da novela e do conto, vem se firmando um gênero narrativo pouco conhecido no exterior, a crônica, que já encontrou grande expressão em nossa literatura, por meio de escritores como Machado de Assis, Rachel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga e Luiz Fernando Veríssimo. A distinção entre esses gêneros narrativos modernos é controvertida. Com frequência, deparamos com textos que não apresentam a sequência narrativa tradicional de começo, meio e fim, ou textos que usam na prosa recursos da poesia. Uma das tendências da literatura contemporânea é misturar os gêneros e relativizá-los. De modo geral, procura-se diferenciar esses gêneros narrativos modernos, levando em conta critérios como tamanho, tempo e espaço narrativo, número de personagens, número de conflitos. Assim, supõe-se que um romance, comparado ao conto, narre uma história na qual tempo e espaço sejam mais amplos, haja várias personagens e várias histórias organizadas em torno de uma história central. Já a crônica é marcada pela brevidade temporal, apresentando episódios do cotidiano captados com sensibilidade pelo cronista, que extrai deles momentos de humor e reflexão sobre a vida e o mundo. Aspectos constitutivos do gênero narrativo. Leia o texto narrativo a seguir e responda às questões propostas. Adolescência. O Jander tinha 14 anos, a cara cheia de espinhas, e como se não bastasse isso, inventou de estudar violino. Violino? Horrorizou-se a família. É. Mas Jander, olha que eu tenho um ataque. Sempre que era contrariado, o Jander se atirava no chão e começava a espernear. Compraram um violino para ele. O Jander dedicou-se ao violino obsessivamente. Ensaiava dia e noite. Trancava-se no quarto para ensaiar. Mas o som do violino atravessava portas e paredes. O som do violino se espalhava pela vizinhança. Um dia, a porta do quarto de Jander se abriu e entrou uma moça com um copo de leite. "Que?", disse o Jander, antipático como sempre. "Sua mãe disse que é para você tomar este leite. Você quase não jantou. Quem é você?" "A nova empregada. Seu nome era Vandirene. Na quadra de ensaios da escola era conhecida como Vandeca Furacão." Ela botou o copo de leite sobre a mesa de cabeceira, mas não saiu do quarto. Disse: "Bonito seu violino." E depois: "Me mostra como se segura?" Depois a vizinhança suspirou aliviada. Não se ouviu mais o som do violino aquela noite. O pai de Jander reuniu-se com os vizinhos. "Parece que deu certo." "É. Não vão esquecer o nosso trato." "Pode deixar." No fim do mês, todos se cotizaram para pagar o salário da Vandirene. A mãe do Jander não ficou muito contente. Pobre do menino. Tão moço. Mas era a Vandirene ou o violino. "E outra coisa", argumentou o pai do Jander, "vai curar as espinhas." Luiz Fernando Veríssimo. Novas comédias da vida privada. Esse texto conta fatos vividos por personagens em determinado tempo e lugar. Sabendo-se que Jander se atirava-se no chão e esperneava sempre que era contrariado, deduza o que demonstra essa atitude da personagem. Que apesar de já ter 14 anos, Jander se comportava como uma criança mimada. B. Além do pai e dos vizinhos, que outras personagens dialogam nesse texto? Jander e Vandirene. C. Em que lugar ocorreu a maior parte dos fatos? No quarto de Jander. D. Que palavras e expressões marcam o tempo em que ocorreram os fatos? Sempre. Dia e noite. Um dia. No fim do mês. 2. O texto Adolescência apresenta fatos em sequência. Um fato causa um efeito que dá origem a outro fato, e assim por diante. A. Diante da relutância da família em lhe comprar um violino, o que Jander ameaça fazer? Ter um ataque, ou seja, atirar-se no chão e espernear. B. Comprado o violino. Que efeito causou o fato de Jander ensaiar dia e noite?
Um barulho insuportável tanto para a família quanto para a vizinhança. C. Que consequências a contratação de Vandirene trouxe para os vizinhos e para a família de Jander? Solucionou o problema, ou seja, Jander parou de importunar a todos com seu violino. Um texto narrativo apresenta fatos em sequência numa relação de causa e efeito. Isto é, um fato causa um efeito que dá origem a outro fato, e assim por diante. No texto em estudo, por exemplo, o barulho do violino tocado por Jander causa um efeito. A família e os vizinhos entram em acordo e contratam Vandirene. No texto narrativo, os fatos são vividos por personagens em determinado lugar e tempo. As personagens do texto, a adolescência, são os pais, os vizinhos, Jander e Vandirene. Grande parte dos fatos acontece no quarto de Jander, e, embora o tempo não esteja claramente determinado, há marcadores temporais que o indicam, como, por exemplo, um dia, no fim do mês, o que nos leva a supor que os fatos tiveram a duração aproximada de um mês. Quem conta a história é chamado de narrador. O narrador, diante dos fatos, pode assumir duas perspectivas fundamentais, isto é, duas formas de vê-los: o de narrador-personagem ou o de narrador-observador. No texto Adolescência, o narrador não participa da história. É um mero observador. Observe que ele está fora dos acontecimentos narrados. Conta-os, sem fazer nenhuma referência a si mesmo, empregando verbos e pronomes na terceira pessoa. Jander tinha 14 anos. Inventou de estudar violino. Se atirava no chão e começava a espernear. Compraram um violino para ele, etc. Nesse caso, o narrador é narrador-observador. Leia agora este trecho de um texto narrativo. Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca. Só sei que ao redor tudo era silêncio e treva. E me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas 4 passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante. Um velho, uma mulher com uma criança e eu. Debrucei-me na grade de madeira carcomida. Acendi um cigarro. Ali estávamos os 4, silenciosos como mortos num antigo barco de mortos, deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos. E era Natal. Lígia Fagundes Teles. Natal na barca. Nesse texto, o narrador participa dos fatos, e é também uma das personagens. Observe que ele se situa nos acontecimentos, fala de si mesmo, empregando verbos e pronomes na primeira pessoa. Não quero nem devo me lembrar. E me sentia. Uma mulher com uma criança e eu, etc. Nesse caso, o narrador é narrador-personagem. Exercícios. 1. A seguir, algumas sugestões de inícios de parágrafos. Escolha 2 deles e elabore 2 parágrafos narrativos, um com o narrador-personagem e o outro com o narrador-observador. A. Quando o trem se pôs em movimento. B. Naquela noite. C. A caixa de fotografias exalava um cheiro forte e doce. D. E vieram outras cartas. 2. Escreva uma pequena narrativa que tenha por desfecho um destes parágrafos. A. Junto do pacote um bilhete. Não me julgue mal, Moacir. Foi tudo por amor. B. Numa esquina não muito longe dali, alguém esperava por ela. C. Retirou apenas a caixinha do bolo e entregou-lhe, como quem pedisse desculpas, e dissesse adeus. D. Isso o jornal não anunciou. Resposta dos exercícios. 1. A seguir, algumas sugestões de inícios de parágrafos. Escolha 2 deles e elabore 2 parágrafos narrativos, um com narrador-personagem e o outro com narrador-observador. A. Quando o trem se pôs em movimento. Com narrador-personagem. Quando o trem se pôs em movimento, senti uma mistura de alívio e tristeza. Era a primeira vez que deixava minha cidade natal, e as memórias dos momentos felizes com minha família e amigos vinham à tona. Enquanto observava a paisagem passando rapidamente pela janela, percebi que minha nova jornada estava apenas começando, carregando comigo a esperança de um futuro promissor. Com um narrador observador. Quando o trem se pôs em movimento, ele olhou pela janela, observando a cidade ficando para trás. Seus olhos refletiam uma mistura de sentimentos conflitantes, a alegria de um novo começo e a melancolia de deixar para trás tudo o que conhecia.
A paisagem passava rapidamente, mas na mente dele, as lembranças dos tempos passados permaneciam vivas. C. A caixa de fotografias exalava um cheiro forte e doce. Com o narrador personagem, a caixa de fotografias exalava um cheiro forte e doce, que me transportava imediatamente para a casa da minha avó. Cada imagem contida ali tinha uma história, uma emoção. Peguei uma foto antiga, amarelada pelo tempo, e senti o perfume das flores do jardim dela. Era como se, por um breve momento, estivesse de volta àqueles dias despreocupados da infância, com o narrador observador. A caixa de fotografias exalava um cheiro forte e doce, lembrando a casa da avó de Maria. Cada imagem na caixa contava uma história, guardava uma emoção. Ao pegar uma foto antiga, amarelada pelo tempo, ela foi transportada de volta aos dias despreocupados de sua infância, onde o perfume das flores do jardim da avó parecia sempre presente. 2. Escreva uma pequena narrativa que tenha por desfecho um destes parágrafos. A. Junto do pacote, um bilhete. Não me julgue mal, Moacir. Foi tudo por amor. Moacir nunca esperava que aquele dia mudaria sua vida para sempre. Ele estava sentado em sua sala de estar, quando o carteiro entregou um pacote inesperado. O embrulho era simples, sem remetente. Ao abri-lo, Moacir encontrou um relógio de bolso antigo, algo que reconheceu imediatamente como pertencente ao seu avô. A confusão o dominou, até que encontrou um bilhete no fundo da caixa. A mensagem era curta, mas carregada de significado. Não me julgue mal, Moacir. Foi tudo por amor. Ele reconheceu a caligrafia de sua mãe, falecida há anos. O mistério de como aquele relógio tinha desaparecido e voltado foi resolvido, mas o amor e a saudade que ele sentiu ao segurar o objeto eram imensuráveis. B. Numa esquina não muito longe dali, alguém esperava por ela. Laura sempre sentiu que faltava algo em sua vida. Naquele dia, decidiu caminhar sem rumo pelas ruas da cidade. O sol já estava se pondo quando ela parou em uma pequena praça e sentou-se em um banco. Ao olhar para o outro lado da rua, viu uma figura familiar. Era seu antigo colega de escola, Marcos, com quem não falava há anos. Ele parecia estar esperando por alguém. Com o coração acelerado, ela se levantou e atravessou a rua. Quando ele a viu, um sorriso iluminou seu rosto. Numa esquina não muito longe dali, alguém esperava por ela. E naquele momento, Laura soube que havia encontrado o que estava faltando. C. Retirou apenas a caixinha do bolo e entregou-lhe, como quem pedisse desculpas e dissesse adeus. Ana estava nervosa. Hoje era o dia em que tudo mudaria. Ela havia preparado um bolo especial para João, seu melhor amigo desde a infância. Os últimos meses foram difíceis, com muitas discussões e mal-entendidos. Quando João chegou, ela o recebeu com um sorriso tímido. Ele parecia confuso, mas esperou pacientemente enquanto Ana pegava algo da cozinha. Retirou apenas a caixinha do bolo e entregou-lhe, como quem pedisse desculpas e dissesse adeus. João abriu a caixinha e encontrou um pequeno bilhete dentro. Desculpe por tudo. Vamos começar de novo? Ele sorriu e, sem dizer uma palavra, abraçou Ana, selando um novo começo para sua amizade. D. Isso o jornal não anunciou. O dia estava como qualquer outro na pequena cidade de Pedralva. As pessoas iam e vinham, cuidando de suas rotinas diárias. Na praça central, um grupo de crianças brincava alegremente, alheio ao que estava para acontecer. No entanto, ao cair da noite, um brilho estranho apareceu no céu, seguido de um som ensurdecedor. Os moradores saíram de suas casas, olhando para cima, tentando entender o que estava acontecendo. Um meteoro havia caído, iluminando a cidade com uma luz intensa antes de desaparecer na escuridão. Os cientistas chegaram no dia seguinte, e a mídia cobriu o evento extraordinário, mas a verdadeira história de como os moradores de Pedralva se uniram naquela noite mágica, compartilhando momentos de espanto e solidariedade, isso o jornal não anunciou. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia.